ar, Telescópio de número 97. Estamos juntos hoje pela 97ª vez, hoje para conversar sobre e se Jesus nascesse hoje. E para isso nós estamos aqui com ele, nosso pastor, que já foi destaque em escola de samba, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer imenso estar na Sapucaí aqui sambando e falando com vocês. Nosso link ao vivo, direto da avenida. Ao vivo, diretamente da Sapucaí. Muito bem, estamos com ele também, o nosso, que está em busca aí do recorde de sequência de participações, Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo novamente. Tudo certo, valeu, gente, é nóis. Vamos falar sobre Jesus nascendo hoje, nascendo na Mangueira. Nascendo na Mangueira, por que não no Jardim Danfer? Jardim Danfer? Não, e do seu bairro aí, como que chama? Verônia? Por que não no Hermelino Matarazzo. Hermelino Matarazzo, muito citado em músicas de funk. E Jesus, não sei se ele nasceria aí, mas a gente pode abordar esse tema. E para conversar conosco também, ele que volta mais uma vez ao nosso programa pela terceira vez, né? O que mostra que ele não tem muito juízo. Joab Santos, nosso querido amigo e pastor, volta ao Telescópio. Tudo bem, Joab? Tudo bem, galera. Demais. Baita tema, vamos nessa. Esse papo me interessa muito. Joab, que não sei se você se lembra, participou do Telescópio 53 e do Telescópio 69, né? Boa. E agora estamos no 97. E obrigado aí por ter aceitado o convite e voltado, você é da casa, né? Prazer, mano. E é isso aí. E agora vamos conversar sobre esse assunto maravilhoso, né? Estamos pós-carnaval. Esse programa ele é eterno, ele vai perdurar aí, muitas pessoas vão nos ouvir depois do lançamento, mas no ano de 2020, Carnaval 2020, a Mangueira, né, a gloriosa Estação Primeira de Mangueira, trouxe para o Carnaval um samba enredo que tinha Jesus como o personagem principal ali do desfile, né, que ela trouxe para Sapucaí no Carnaval 2020 e deixou os crentes em polvo rosa, né? Tinha o time apoiando, o time condenando, mas nós não vamos conversar. Esse foi só o estopim para nós pensarmos, assim como a Mangueira fez, pensarmos como seria se Jesus viesse hoje, né, encarnasse hoje, nascesse hoje em nossos dias. É óbvio que isso é um exercício de abstração, nós vivemos numa sociedade cristã que obviamente tem todas as influências possíveis do cristianismo e, consequentemente, de Jesus, mas é um exercício interessante que nós gostamos ou não gostamos do que a Mangueira fez. Vocês gostaram? Quem aí gostou do desfile da Mangueira? Eu gostei, mano. Curti demais. Gostou? E você, Sim. Lucas? Eu gostei também. Eu gostei. Você assiste, você não devia nem ter assistido, que você é seminarista. Então. E foi engraçado. E foi engraçado, mano, que lá na igreja toda quarta-feira tem um encontro com os adolescentes, né? O Free House, nome dado pelo maravilhoso Rodrigo. E tem o Free House. E lá no Free House eu cheguei lá e a gente discutiu sobre isso aí. Você vê que o nome foi dado por mim. Você vê que o nome foi dado por mim quando você vê que o cara não sabe nem falar direito o nome. Desculpa, Lucas, pode falar aí, fala aí. Então, foi esse miserável, querido, amado irmão que deu o nome. E aí a gente chegou lá e falou sobre esse assunto, né? E eu cheguei lá e falei assim, gente, quem viu o desfile de carnaval? E aí ninguém tinha visto. Eu falei, Jesus, eu sou o único mundano entre nós. aí eu tive que mostrar o desfile de carnaval na igreja para os meninos para poder falar sobre o... Que bênção, que bênção. Você mostrou na igreja? Na igreja deve ser um pecado. Na verdade, com agravante, na hora do juízo vai ter qualificação esse... É o tipo na verdade, mostrei. Tem agravante, velho. Mostrei a foto, na verdade, né? Mostrei a foto e li o samba enredo pros meninos lá. Mas foi legal a discussão. Maravilha. E você, Rodrigo, gostou também? Cara, gostei como gostei dos outros. Pra mim foi igual. É mesmo?
Você assistiu todos? Você é um cara persistente, hein? Porque... Não, eu assisto as principais do Rio, né? Eu gosto de assistir. Mas assim, reprise, porque eu não assisti ao vivo, né? Eu tava em Qual que é a sua escola? Qual que é a sua escola do coração? Beija-Flor. Beija-Flor de Nilópolis. Entendi. Isso é muito curioso. Um pastor que tem escola de samba é maravilhoso. Se bem que antes de ser pastor, eu já torcia pra escola de samba. Então, você foi um remanescente. Era gente, né, velho? Antes de ser pastor, você era gente. Exatamente. Qual é seu signo, Rodrigo? Então, antes de ser pastor, eu tinha um signo também, Libra com ascendente em Sagitário. Varzeou total agora, mano. Mas... Você vê, né? Porque esse desfile teve até pastor destaque num dos carros alegóricos, né? O pastor Henrique Vieira, que gentilmente recusou o convite para estar aqui conosco hoje. Um abraço, pastor Henrique Vieira. O pastor Henrique foi convidado, foi gentil, falou que não poderia estar aqui, e isso é verdade. Mas ele gentilmente recusou, talvez porque ele vá participar do Fantástico ou da Fátima Bernardes. E aí ficou sem um pouco de tempo para esse humilde telescópio. Mas ele falou a frase que nos empurrou para o tema, que foi que se Jesus nascesse hoje, ele seria morto em nome de Jesus. Né? Ele falou depois de ter sido provavelmente Frase essa repetida inúmeras vezes e não pertencente a ele. Desculpa. Ah, não? Quem que é o autor? Sei lá, mas já foi falada 20 milhões de vezes. Eu já escuto essa frase há muito tempo já. Se a gente for puxar direitinho, foi o Einstein. Mas tudo bem, mas pode ter sido a Cecília Meirelles, pode ter sido a Agatha Christie, sei lá, pode ter sido essas aí. Mas ele falou e repercutiu porque ele falou após, né, provavelmente ter sido atacado por ter feito parte do desfile e tudo mais. Estamos aqui só entre hereges, porque todo mundo gostou do desfile da escola de samba. Essa primeira polêmica a gente já perdeu. Se você não gostou aí, manda a sua mensagem, mas todo mundo gostou e tudo mais. Mas vamos aí para o nosso assunto, já nos delongamos. Se Jesus nascesse hoje, né? Vamos tentar contextualizar mais ainda, nascesse aqui no Brasil, em nossas terras, né? Vocês acham que Jesus nasceria onde, assim? Qual seria o paralelo a Belém da Judéia, onde Jesus nasceu originalmente? Se ele nascesse hoje aqui no Brasil, onde ele nasceria? Belém do Pará. Meu Deus. Muito longe, velho. Acho que não seria, não, velho. Eu acho que ele nasceu ia nascer nos Afogados, vai. Olha aí, tá vendo? Assim, acho que ele ia nascer no Acre, velho. Se for pra ser lugares crescidos, ia ser no Acre. Então. Não, no Acre já tem uma profeta de lá que é a Marina, então não vale 2. Não vale 2, né? Eu acho, de verdade, levando em conta todas essas questões que a gente já sabe, do ponto de vista histórico, cultural, que a Palestina era a periferia de Jerusalém, né, cara? Não só a periferia do ponto de vista econômico, mas a periferia religiosa também. O templo estava em Jerusalém, os sacerdotes circulavam por Jerusalém. Assim, os carabão mesmo não vai na igrejinha, ela vai sei lá, bicho, na Ibabe, sei lá, beira do Bondinho, essas paradas assim, sabe? No Templo de Salomão. Por exemplo, o Templo de Salomão. Eu acho que, levando em conta esse paralelo, assim, bem simplório, mas que faz sentido, é que, com certeza, ele teria nascido em uma das periferias das nossas grandes cidades. Assim, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Então, mas no Samba Enredo ele nasceu na Mangueira, né? Na comunidade, na favela, e foi, eu acho que, o primeiro grande carro alegórico lá foi ele nascendo, mas eu acho que faz sentido, é isso mesmo, assim, Jesus, a gente falou do Acre, o Rodrigo, de um humor mais refinado, falou de Belém do Pará. Mas com certeza seria nessas regiões periféricas, né? E nasceu em uma estrebaria. Qual seria o nosso paralelo hoje para nascer? Na fila do SUS? Falando sério, eu acho que Jesus nasceria num dos 3, se fosse no Brasil, né? Se fosse no Brasil, eu diria que talvez num dos 3 bolsões de miséria do Brasil, que é as favelas do Nordeste, ou o sertão nordestino, ou os ribeirinhos, né? Lá na região norte. São os 3 maiores bolsões de miséria do Brasil. Talvez, se a gente pensasse nisso, nascesse
numa palafita, né? Dessa dos ribeirinhos, ou então numa favela do sertão, do Nordeste. Favela, alguma das coisas dessas aí, talvez uma dessas situações mais precárias, assim, acho que seria mais representativo, né? Faz sentido. E tem que considerar também que a família de Jesus, né? O José era um carpinteiro, que não significa que ele era um cara que não tinha grana, mas também que não significa que ele era um cara que tinha todas as suas necessidades mais básicas resolvidas. Ele estava numa situação melhor do que muita gente. A gente sabe que na Palestina do primeiro século, a expectativa média de vida era 30 anos. Por conta de não só da questão da pobreza material mesmo, mas um montão de questões que tinham a ver com doenças, epidemias e tudo mais. Então, às vezes eu acho que rola uma parada meio assim de um exagero em relação a esse paralelo direto que se faz, né? Jesus como um negro periférico, mas a gente esquece um pouco que o fato de José ser carpinteiro significa que eles tinham pelo menos as necessidades mais básicas ali supridas, porque ele já tinha um ofício que Jesus com certeza aprendeu. Verdade. Verdade. Agora, e tinha o próprio negócio dele, né, em Nazaré, né, o que não faz dele um estado de pobreza grave, né? Talvez ele tivesse aí as suas dificuldades de fazer uma viagem para outro lugar, e talvez isso deixasse ele em situação precária. Não quer dizer que ele ficou na estrebaria porque ele quis ou porque não tinha condição de ficar numa pousada, né? Mas o fato de Maria estar prestes a ter um neném dificultava o fato dele arrumar um lugar, né? Talvez ninguém queria hospedar uma mulher que fosse ter neném e deixasse a sua casa impura, né, para receber as pessoas. E a cidade cheia também, por causa do recenseamento. Seria tipo nascer no fim de ano em Ubatuba. Você não vai achar. Por exemplo, aí o paralelo se afina, porque a superlotação sempre vai afetar mais diretamente nas questões mais básicas da cidade quem tem menos condição. Então, assim, superlotação na Vila Madalena, superlotação de bloquinho da galera e curtir. Então, o cara vai ter superlotação no sentido de estar no trânsito, no carro confortável. Agora, superlotação que afeta uma experiência básica, como nascer, no geral, vai ser uma experiência de quem está nas periferias, né? Ou quem está numa linha de pobreza ou de dificuldade material que vai impedir de ter esse direito básico aí acontecendo, né? Então, saiu com o bebê para nascer, não tem onde hospedar. Isso aí significa um montão de coisa, né? A mão invisível do mercado vai garantir que seja o mais pobre que nasça na fila do atendimento ali, né? Eu tô ouvindo vocês falarem, eu tô tentando pensar um pouco aqui na nossa realidade paulistana, até por conta de falta de repertório. Tô olhando para São Paulo e pensando um Jesus nascendo em uma região de Guaianazes, em uma região menos central de Itaquera, algo desse tipo. Com certeza Jesus seria ZL e muito provavelmente torceria pro Corinthians. Só deixar claro. Tem que cagar, né, velho? Não, vamos nessa. Só pra deixar isso claro. Você acha mesmo? Você acha que Deus não vai te cobrar essa afirmação depois? De você falar que... Não, e o pior é... Você acha que vai passar impune isso? Isso, mano. E o pior, você acha que Deus vai deixar passar que você tá falando que o filho dele tinha a chance de ser um mão leve, malandro? Mano. Não, ele não torceria pro Corinthians porque ele falou que dá a César o que é de César. E o time esse clube, ele é famoso por não pagar os seus dividendos. Né? Ô, Hernani, vamos focar na paixão popular. Não é verdade? Não tô falando que ele não é verdade, é verdade. Então, ele não torceria pro São Paulo, porque o São Paulo é time de elite. Provavelmente também não torceria pro Fluminense, porque ninguém torce pro Fluminense. Só o Rodrigo. Não, então, mas também é time de aristocracia, não combina. Quero dizer que entendi a zoação e estou muito feliz.
Agora, fala aí qual que é o time dos operários, já que o José era um operário, né? Um trabalhador manual. Qual time tem origem nas classes operárias aqui em São Paulo? Fala aí qual que é. Um glorioso Palestra Itália que Deus foi perseguido injustamente na época da Segunda Guerra. Essa perseguição já casaria muito bem. Mas também eu não sei se ele torceria. Jesus não seria do mainstream, ele ia torcer pro Juventus da Moca, assim, sei lá. Por exemplo. Eu me lembro que uma vez nós fizemos uma peça no Adoleste, e a peça ela tinha justamente essa conotação. Jesus Cristo era mais ou menos assim, um diálogo da Trindade, e Jesus Cristo, eles estavam decidindo como iam enviar Jesus, onde iam colocá-lo e tal. E aí a graça era justamente a ideia de que Jesus Cristo, ele tinha que ser alguém que trouxesse uma mensagem a todo o mundo e fosse o rei do mundo, só que ao invés de nascer como um poderoso dos Estados Unidos, para ser o presidente dos Estados Unidos, então ser o rei do mundo, ele nascia no meio de Guaianazes. Era justamente essa inversão que a gente estava propondo, que Jesus Cristo, pensando em marketing, ele estava completamente fora de lugar. Total, porque a gente tem que entender que a ação da vinda de Cristo não é que Deus errou e sem querer botou logo em Maria que era pobre, não é isso. A ação de vinda de Cristo é completamente estratégica e planejada por Deus, e quando a gente pensa no marketing elaborado por Deus para que a mensagem propagasse todo mundo, o marketing foi o pior possível. Faz o mínimo de sentido pensando nessa lógica de mercado, né, que a gente tem, de alcance, etc. Já que fomos para a parte mundana aí do futebol, Jesus com certeza estudaria na escola pública, né? Mas aí ele faria lá o SISU e entraria em qual faculdade, vocês acham? Ele não faria teologia. Isso aí a gente pode concordar? Sem dúvida, mano. Ele com certeza não faria porque ele não fez, né? Tendo a opção de estudar com os rabinos da época, não estudou. Então ele não estudou teologia. E era carpinteiro, então seguiu o ofício do pai. Então, não foi pra escola teológica. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Por quê, mano? Ele estudou, mano. Ele fez a escola dos rabinos. Não, beleza. Mas ele não estudou dos o basicão que todo mundo estudava. Estudou o que os meninos estudavam. Sabe quando a galera... Sabe quando você conhece um adolescente que terminou o ensino médio e você fala assim, aí, mano, você vai estudar o quê? Ele fala, já terminei já. Sério? Era 25 anos. E aí, Jesus? Você acha que eu vou estudar mais? Vai pra teologia, não, me formei já. Você agora. E ele, de certa forma. Não, e ele, de certa forma, ele tinha um interesse, né? Você vê ele na adolescência discutindo com os rabinos no templo. Rolava um interesse pelo estudo, né? Pelo conhecimento. Então, assim, ele pode ter feito a faculdade padrão lá dos negócios, mas ele entrou no negócio, mergulhou, fez parte, leu. Pode ter sido autodidata, sacou? Aí ele era gênio. Um bom filho de Deus, ele foi um bom autodidata, entendeu? Ou com o próprio Deus. E eu acho que ele também foi um bom judeu nesse sentido, né? Porque ele teve acesso a essa tradição, foi educado em casa, dentro da tradição e tal. Isso aí. Eu acho que é uma coisa que vai aparecer no nosso papo, que tem a ver com o fato dele fazer uma interpretação das escrituras que é um ponto fora da curva em relação a toda a tradição que ele herdou, né? Ele tinha uma leitura peculiar no sentido de ele fugiu do comum ali e reinterpretou a lei e os profetas como deveriam ser interpretados de verdade, né? Então acho que isso também influencia. Ô Jô, eu vou até te fazer uma pergunta dentro dessa tua fala, Jô. Você acha que a gente pode dizer que Jesus ele faz uma leitura da lei dos profetas não religiosa, no sentido de ele pensa não a teologia, ele não pensa a religião a partir da Bíblia, mas ele pensa a vida a partir da Bíblia? Porque geralmente os teólogos, eles respondem perguntas geradas pela sua própria leitura religiosa e teológica. E eles meio que ignoram as perguntas que a vida tem feito. Geralmente é esse o processo que a teologia faz. Jesus Cristo ele desconstrói esse processo, não sei. Eu não tenho dúvida. Está seguindo aí os passos até dos rabinos da nossa época, do século XX, XXI. O Harold Kushner, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que a verdadeira
teologia, um verdadeiro relacionamento com a tradição, só vai funcionar se for para responder as perguntas existenciais da comunidade. Sem resposta para as perguntas existenciais da comunidade, a teologia não serve para nada. Vamos pegar um exemplo de vários que a gente tem nos evangelhos. Aquela ocasião que Jesus cura o cara com a mão mirrada, a mão encolhida lá, e o pessoal chia porque ele está curando no sábado. E aí Jesus diz assim, bom, se um animal seu cair na vala, no buraco, você não vai tirar só depois que acabar o Shabat? Lógico que não. Todo mundo sabe que nesse tempo, nesse momento da Palestina do primeiro século, uma comunidade agrícola, nada funcionava sem um animal de carga. O cara não ia deixar o animalzinho de carga dele morrer lá só porque Moisés disse que não era para trabalhar no sábado. Quanto mais curar alguém que tinha uma necessidade. Então, Jesus está relativizando a tradição por causa da importância da vida humana. Essa é a questão. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais os judeus intentaram matá-lo. Porque ele reinterpretou a lei, dando a prioridade, fazendo uma hierarquia de valores, tendo como pressuposto inalienável a vida. Então, seria mais ou menos o motivo que os cristãos matariam ele hoje. Sem dúvida. Eu acho que aí é o caminho mais fácil mesmo. Porque as questões que ofenderam, no caso aí do que motivou o nosso papo, do desfile de carnaval, é engraçado porque os cristãos se ofenderam não pela denúncia que estava sendo feita, assim, tipo, da pobreza da comunidade, da violência policial, da violência contra os homossexuais. Tipo, isso não ofendeu o cristão evangélico médio ali dos que estavam criticando. Ofendeu o uso da figura de Jesus, de Jesus mulher, Jesus negro, Jesus dançando funk. Isso violenta a minha tradição. Então, assim, não que não seja legítimo a pessoa reclamar respeito à sua fé, mas que é uma tremenda de uma hipocrisia, né? Total, cara. Total. E aí você vê que a profecia não faz sentido. Aí a profecia não vai fazer sentido, porque os caras não conseguem. Para eles não faz sentido, porque eles não ouvem a profecia. Eles estão preocupados em preservar a tradição e o texto. Uhum. O que tornou difícil para os judeus reconhecerem Jesus na época como Messias. Que ele não veio ele não veio no padrão que eles achavam que deveria vir. Exatamente. E eles não viam a profecia, né? Não viam, não ouviam. Ele falava, eu vim para que cegos voltassem a ver e quem vê ficasse cego. Show! É tipo isso. Sim, nunca é uma coisa. Lembra que ele fala, eu vim confundir? Vim confundir. E assim, esse lance da confusão é justamente porque ele sabia muito bem que as pessoas que tinham um Jesus formado, eles não iam reconhecer o Jesus que veio, porque eles já estavam criando na cabeça deles um tipo de Deus novo, né? Que é o Deus que eles adoravam. E por isso que é comum. Por isso que é comum a gente ver em várias partes do Evangelho que os discípulos não reconheciam Jesus. E principalmente depois de ressurreto. Por que Jesus não foi reconhecido depois de ressurreto no caminho de Emaús, no túmulo, mesmo com tantos indícios mostrando que Jesus ressuscitou e era uma coisa fácil de se você olhar, né? Eu acho interessante o relato da ressurreição de Jesus, quando Madalena vai chamar os discípulos, Pedro e João vão até o túmulo e eles encontram um túmulo vazio, com todos os indícios de que houve ali um fato, um sinal milagroso de ressurreição, e eles não conseguem, eles vão embora. Isso é incrível, assim, tipo, inclusive eles veem as coisas todas, os panos dobrados, as coisas todas estabelecidas lá como se fosse uma cena montada, né? E mesmo assim eles não conseguem se lembrar das palavras de Jesus, das profecias de que Jesus havia de ressuscitar. Porque eles não tinham entendido exatamente, né? E pra gente, é óbvio, olhando daqui desse lado da história, é muito óbvio, né? Mas os caras, imagina que coisa maluca que seria. Mas a gente fugiu, vocês estão muito teólogos já no nosso papo. Vamos voltar pro
nosso exercício, né? Se eu entendi, então Jesus cabularia a faculdade, daria uma tungada e não estudaria isso? Olha, eu lembro uma vez, Nani, que perguntaram pro pastor, pro Ariovaldo Ramos, perguntaram para ele por que ele estudou filosofia e se ele não teve crise de fé enquanto estudava filosofia. Aí ele falou, não tive crise de fé. Aí falaram assim, mas você ouviu todas as ideias que os filósofos tinham, você ouviu todas aquelas coisas, e por que você estudou filosofia? Você queria incorporar ideias ao Evangelho de Jesus? Ele falou, de jeito nenhum. Eu queria entender quais eram as dúvidas que os filósofos tinham. Eu queria saber que dúvida que eles tinham para que eu pudesse respondê-los com o Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Que faculdade Jesus Cristo faria? Jesus Cristo conhecendo toda a verdade, não só do texto bíblico, mas conhecendo toda a verdade espiritual e toda a lógica do reino de Deus e todo o reino de Deus. Que faculdade Jesus faria? O que ele estudaria? Qualquer coisa que demandasse dúvidas a respeito da vida. Filosofia mesmo. Filosofia, sociologia, antropologia, história, direito. Total. Se fizesse filosofia, ia ficar desempregado. O que eu quero dizer assim, é que Jesus ele não seria o cara que estudaria para aprender um pouco da vida, mas ele estudaria para entender quais são as dúvidas que ainda as pessoas têm. Quais são as dúvidas que a sociologia levanta. Eu acho que ele faria um curso técnico do Senai de montagem de móvel. Torneiro mecânico, né? Sem referência a nada, mas podia fazer lá no Brasil. Você fez Senai também, não fez, ô Jô? Não fiz, mano. Eu fiz. Eu fiz também. Eu sou os caras, velho. Os caras. Inclusive lá tinha o torno do Lula lá no meu Senai. Aí, ó. O primeiro torno que o Lula pôs o dedo. Prima. O dedo que ele perdeu, né? Na verdade. Ô, mano, sabe uma coisa? Uma coisa que eu queria reforçar, que eu acho que é importante, é meio teológico, mas é prático ao mesmo tempo, que é o seguinte: a gente não pode esquecer, dentro disso que a gente está falando, que Jesus ele subverteu mesmo aquele tipo de leitura que se fazia de Moisés e dos profetas. Como assim que ele subverteu? Ele subverteu porque aquele modelo que os caras usavam para ler as escrituras era um modelo meramente jurídico, entende? E ele estava circunscrito, aquele modelo jurídico, o jeito de funcionar estava circunscrito a um esquema muito básico, cara, que vocês vão concordar comigo. O esquema era mandamento, observância. Você obedece e observa. Quer dizer, você recebe o mandamento e observa que é obedecer. Jesus vem e mostra que, a vida extrapola essa circunscrição aí de Deus mandou e a gente tem que obedecer. Que a vida é com todas as suas complexidades, com todo o seu descontrole, a experiência humana, ela explode com esse modelinho mandamento, observância. E aí os próprios religiosos vão ficar loucos com Jesus. Os discípulos demoraram pra caramba pra entender isso, gente. Que a vida de caminhada com Deus extrapola o mandamento, observância. É muito mais do que essa regrinha básica e jurídica. Se você fez, você tem direitos. Se você não fez, você perde direitos. Entendem isso? Uhum. Pô, basicamente é o grande filão que Paulo vai tratar lá em Romanos, assim, quando ele vai discutir a observância da lei e tudo mais, e as questões que ele levanta ali é quase que uma resposta a essa observância jurídica da lei, assim. Com certeza Jesus não seria advogado, né? Então já podemos eliminar essa eu avisei. Esse curso tá fora. Apesar de ser o único título que tem sido dado para ele, nosso advogado é Jesus. É verdade. Mas, cara, isso é muito louco, porque a religião, o evangélico dos nossos tempos, e ainda mais após as eleições de 2018, ficou mais patente ainda, mais claro ainda, opera nessa lógica mandamento, observância, circunscrição jurídica. Então, a pergunta é: com que direito um carnavalesco
vai lá e me consulta a Bíblia, e lê alguns livros de alguns teólogos e me mete Jesus na Sapucaí. Com que direito? Manja isso? Ele ousa ler a Bíblia. Tipo assim. Inclusive, Jô, isso ofende, inclusive o nosso senso cristão. Eu me lembro que assim que eu observei, que eu vi este bate-pronto, minha mãe toda, né, certinha, assim, tal, mais conservadora, uma leitura menos sofisticada e tal, e ela falou assim, isso é um absurdo, e tal, e falando algumas coisas assim. Eu espero que sua mãe não escute esse podcast. Eu espero então, que ele escute. Quando eu digo menos sofisticado, eu quero dizer não o podcast. Um abraço pra Neuzinha, que eu não corroboro com essa... Também não, Neuzinha. Neuzinha, eu acho... Neuzinha, adoro a sua leitura. Adoro. Beijo, Neuza. E aí eu me lembro que o choque maior não foi a respeito da mensagem que veio, mas foi a respeito de quem trouxe a mensagem. E em certa medida, eu concordei com ela. Eu falei como é que o ambiente, porque o ambiente do carnaval, gente, por mais que a gente embeleze isso com as nossas ideias culturais, e tem que embelezar mesmo, porque é bonita a nossa cultura, a nossa tradição, etc. O ambiente carnavalesco é um ambiente de promiscuidade. O ambiente de escola de samba, a construção de como se constrói o carnaval, de como isso vem à tona, o dinheiro que é usado por trás disso, o dia a dia da roda de samba, é um ambiente de promiscuidade. Digo isso porque meu pai cantava em roda de samba, desde que eu era pequeno, por isso que eu gosto de samba, inclusive. Quando você vê quando você vê essa voz, quando você vê essa voz trazendo Jesus na ponta da língua, isso é ofensivo, de bate-pronto. Mas quando você vê que a mensagem que essa voz traz é uma mensagem que nós, como igreja, deveríamos estar trazendo e não estamos, aí você percebe que essa voz ela é profética, é voz de denúncia. A escola carnavalesca é a pedra que clama porque a igreja não clamou. A escola carnavalesca é a mula que fala porque o profeta não falou. Porque o profeta estava falando besteira, não estava querendo ouvir a voz de Deus. Então aí você começa a perceber essa inversão de que a gente realmente quer se apropriar de Deus, e só que não quer ouvir a voz de Deus de forma nua e crua e ser voz profética. A gente continua querendo ser voz sacerdotal, no sentido de continuar administrando os ritos religiosos. E a escola de samba tem que vir e ser profeta, porque a gente não consegue ser. O que eu penso é que assim, se a gente observar nos evangelhos, há um episódio muito claro que a gente observa isso, que é quando João vai reclamar com Jesus sobre aqueles que estão falando em nome dele. Isso. E não tem nada a ver com ele. Então, se a gente pensa assim, qual era a escola teológica de Jesus na época? Era andar com Jesus. Era tá andando, os 12 ali. Ali era o seminário de Jesus. Seminário teológico de Jesus Cristo era ali. Era os 12. Então, assim, se tinha algum seminário que tinha que aprender o evangelho de perto, era estar andando com Jesus. E aí, o que acontece? Um episódio atrás disso, João tenta expulsar o demônio lá e não consegue. Aí fica frustrado, né? Jesus dá uma bronca nele e fala, mano, não é assim, você tem que orar, você tem que fazer jejum, as coisas não são tão simples assim. E aí, quando ele chega no lugar lá e tal, os caras expulsando o demônio em nome de Jesus e tal, rola uma dor de cotovelo, né? E ele fala, e aí, Jesus, cara, nem andaram na escola de seminário aqui que a gente fez, então vai por aí, falando o nome do seu nome aí. E aí Jesus vira pra ele e fala uma coisa que é meio libertadora. Ele fala assim, ó, deixa os caras, mano. Deixa os caras pra lá, a gente não tá focado neles. Quem nós junto espalha, tá tudo tranquilo. Segue o fluxo, entendeu? Vamos na nossa aqui e para de se preocupar com isso, entendeu? Isso foi uma vez até a propósito dos últimos acontecimentos, em que eu fui conversar com hoje o meu mentor sobre essa questão do Descende, né? E eu falei assim, cara, eu fui com os pés no peito fazendo uma crítica, né? E ele virou pra mim e falou assim, Rodrigo, mano, vai com calma, cara. Vai com calma. A gente sabe que os caras têm algumas infantilidades, né? Mas, mano, quem nós juntos espalha, velho. Assim como a gente critica e é criticado dos outros, a gente tem que ter olhar de graça para todos os lados.
De todo jeito, a gente precisa aprender a olhar as coisas como movimentos, entendeu? De algum jeito. A nossa crítica vai existir, obviamente, ela existe. Não quer dizer que esteja errado ou que esteja certo, mas quer dizer que a gente tem que saber olhar o que realmente importa no ministério. Trabalhar com aquilo que Jesus chamou a gente para trabalhar. E não ficar perdendo tempo levantando críticas a respeito de coisas que não estão nem causando para negativo nem para positivo. Então, assim, a gente tem que entender o caminhar, a seta que vai, que é o evangelho do ministério que vai dizer. Então, assim, para mim, isso é muito claro quando você pega gente com dor de cotovelo falando dos movimentos, entendeu? Mas é o que eu penso sobre o que, juntando o que o Lucas falou, da onde a mensagem veio e disso que você também falou, da passagem que Jesus fala, deixa os caras. Eu acho que é porque o foco tem que estar na mensagem e não no meio que ele foi, né? Porque eu também penso qual o paralelo de escândalo que causou quando, por exemplo, Jesus começa a andar com um coletor de impostos, né? Quando Jesus chama Mateus. Ou quando a mulher lá, a prostituta, quebra o vidro de perfume e joga nos pés de Jesus. E todo mundo, qual foi o nível de escândalo que ela gerou ao fazer isso, né? Será que não é um paralelo também? Não chega perto disso que a gente olha no carnaval? Quando Jesus usa um samaritano como exemplo do próximo, na parábola, né? O quão escandaloso é falar que um samaritano foi mais condizente com a vontade de Deus do que o sacerdote que passou antes, do que o rabino. Então, a mensagem não está no meio, assim, né? O importante não é a pessoa que está falando. Dane-se se foi a escola de samba. A escola de samba tem tantos defeitos quanto a igreja aqui da esquina que lava dinheiro. Eles lavam dinheiro igualzinho. É isso aí. Só que aí a gente se escandaliza com outra parte. Desculpa, Jô, pode falar. Eu te cortei. Então, mano, acho que você tocou num ponto que eu tava aqui rabiscando aqui, porque eu queria tocar, que é o seguinte, cara. Como historicamente nós nos tornamos uma agremiação religiosa para defender um tipo de moralidade, o que acontece é que se Jesus aparece no corpo de mulher é ofensivo, mas se como eu tive que viver isso na minha infância, se eu tô lá saindo do meu barraco lá na favela do Eliane, onde eu morava na Zona Leste, para ir para a escola e eu pular um corpo de um menino que eu tinha visto no dia anterior jogando bola lá no terrenão com a gente, isso não ofende, entende? Então, essa moralidade que não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com a moralidade que foi enxertada na nossa cultura pelo colonialismo europeu, que é o Pero Vaz de Caminha escrevendo a cartinha dele lá para o rei de Portugal, falando, nossa, porque as mulheres aqui dos índios, elas ficam com as vergonhas nuas e a gente sente os cheiros dos humores e não sei o quê, aquele escândalo do europeu diante de uma cultura que não tem nada a ver com a dele, que não tem roupa. Né? Então, o que eu estou tentando trazer também está nessa pauta da nossa conversa, nesse bolo todo, o seguinte, quando aparece o Jesus lá negro, que ao mesmo tempo é mulher, é favelado e tal, ofende. Na verdade, o que deveria ofender é a nossa noção de dignidade em saber que existem pessoas hoje. Hoje, a cada 23 minutos, um jovem negro é tombado em qualquer região, aí, qualquer grande metrópole do Brasil. Isso deveria causar espanto, tristeza, choro, ranger de dente. Manja, mas assim, Jesus representado, aí, manja, quando o Lucas traz essa ideia do carnaval, do lugar do carnaval como promiscuidade, e que é verdade, isso também está carregado, não o Lucas em si, mas essa ideia de que as pessoas estão ofendendo a Deus porque elas estão nuas, estão se embebedando e tal, vem carregado desse puritanismo que a gente herdou dos nossos, diríamos entre aspas aí, pais fundadores religiosos, entendeu? Mas não ofende a Ágata que tomou um tiro lá que ninguém mais nem lembra da menina. E a família dela, eu acho que foi ontem ou antes de ontem que completou aí 2 ou 3 meses da morte da menina. Então, eu acho que essa relativização o evangelho não permite. Ele não dá esse espaço para a gente relativizar o valor da vida humana em relação a uma moral.
Vocês estão entendendo? É a falta de simetria de caráter, né? Não tem esse espaço, porque assim, não pode falar que Jesus é negro ou que Jesus é mulher, mas pode tranquilamente falar, que nem eu recebi um vídeo do meu sogro, produzindo um pastor americano aí que falou não sei aonde, o cara dizendo que Deus é bravo mesmo e que Deus, quando é preciso apertar o gatilho, ele aperta mesmo. Então, assim, essa relativização do valor maior para o evangelho, que é a dignidade da vida humana. Então, troca-se a dignidade da vida humana pela moralidade. Mas é só dentro do que o Lucas falou, e de forma alguma, como o que você falou também, é relativizar e achar que essas coisas que acontecem no carnaval, beleza acontecer. É isso, não é isso. É que assim, eles não estão limpos, mas quem que tá? Ninguém tá. É isso aí. A gente vai focar no que os caras falaram, na mensagem. E que puta gancho que a igreja perde quando não pega isso aí e usa pra... vocês falaram de Jesus, exatamente isso, e propagar o evangelho de verdade. Pô, a Mangueira levantou a bola pra igreja lá e fazer o gol, entendeu? É isso aí. E aí a gente perde tempo pra ficar defendendo uma moralidade que não tem nada a ver com o evangelho. Pô, os caras falaram... não é... tô falando que o jogo do bicho é bacana, assim, a parada. Não é isso. É que aqui ninguém tá limpo, cara. Faz sentido. Ficaram ouvindo o mimimi das redes sociais. Mano, eu lembrei de outra coisa, só para fechar esse raciocínio, senão eu vou perder isso aqui, eu acho que é importante falar. O próprio texto bíblico, gente, vocês não têm noção, assim, lógico que eu tenho certeza que vocês têm, mas o que eu quero dizer é, a gente esquece por causa do ritmo que a gente entra, da nossa vivência religiosa, mas, mano, o Hernani trouxe esse exemplo de Jesus lá e a mulher, a prostituta vai lá, quebra o vaso, derruba o perfume nos pés. Gente, no Oriente Médio, tocar nos pés de alguém é um ato de extrema intimidade. Mostrou os cabelos. Olha isso. Aí vamos lembrar que essa mulher é uma mulher de uma conduta duvidosa para os religiosos, certo? Qual é a mensagem que está sendo passada ali? A mensagem que está sendo passada é: esse rabino aí é um pilantra, porque a gente sabe que essa mina dá para todo mundo e a mina está pegando no pé dele, literalmente pondo as mãos no pé dele, esfregando os cabelos no pé dele, chorando. Eles já foram para a cama. Veja, o que está rolando ali é um encontro extremamente profundo de duas pessoas humanas sendo abraçadas por Deus ao mesmo tempo. E os caras estão falando, mas ela é prostituta. Então, quando a mina vai lá e chora no pé de Jesus, todo mundo que está naquela cena sabe que eles são íntimos. E Jesus não fala nada. Jesus deixa no ar, como foi com a mulher samaritana. Vocês podem pensar que eu estou transando com ela, não tem problema nenhum, eu sei que eu estou fazendo. Entendem isso? Só que a gente recebeu um evangelho que Jesus tem que estar no cabresto. Então, fica a pulga. E lembrando agora do desfile, voltando pro desfile, eu gostei muito do abre alas de Jesus ali com os 12 discípulos, né, representando a ceia, e eles dançarem, a polícia chega desse cacete neles. Como é que vocês pensam que seriam os 12 discípulos de Jesus hoje, assim? Meu Deus! Num paralelo hoje em dia, como é que ia ser esse grupo aí? Ia ser o bonde do Jesus. Não, Pedro estaria morto. Certeza que Pedro já estava no micro-ondas já. Total, mano. Total. Porque é o primeiro que ia, tipo, dar com a língua nos dentes, ia xingar um general, ia dar merda, Não, mas esse aí tinha o Zelote, né, mano? Esse aí era, tipo... militante do PCO, sei lá, esse aí ia ser aquele Black Bloc monstro mesmo, assim, né? Total, mano, eu não tenho dúvida, mas eu acho, cara, que seria uma galera... Mas tinha coxinha também no meio, então era difícil. Tinha Mateus. Mateus era coxinha. Tinha Mateus, tinha Judas. Não só era coxinha, bicho, como ele apoiava o regime romano. Miliciano. Total. Mateus era miliciano. Mateus ia ter votado no Partido Novo. Ele ia ser... Mano, imagina os caras cantando: Doutor,
eu não me engano, esse Mateus é miliciano. Total, velho. João ia ser do votar na Marina. Não entendi, Mano, eu não não entendi. sei não. Pedro ia votar no Cabo da Ciolo. Mano, considerando aí, eu acho que o Pedro ia votar no PSL, mano. Ah, não. Será que não, mano? Não fala É isso muito- do Pedrão, não fala isso. Não é o Pedro, é o Pedro. Ele corta a orelha do comigo. soldado. Ele não mano, compactua ele com esse povo, não. demora, bicho. Ele demora Ele andava demais. armado. Bom, Ele andava Pedro armado. tá mais pra votar num Boulos do que no Daciolo, viu? Também acho. É o sem teto, pescador aí, ó. Ele é da classe operária. Classe operária total. E vocês acham que os 12 iam ser homem? Os 12 serem homens também, o Jesus estava meio contextualizando. Porque, na verdade, tinha as por trás, né? Elas, discípulas. Claro, Lógico, claro. mano. Então, assim. Claro. Que era quem bancava, inclusive, né? Era Exato, quem bancava isso aí. o rolê todo. Exato, os caras, bando de vagabundo, tá ok? Os caras trabalhavam e as minas trabalhavam. E aí, mas tinha uma discípula lá também, que é a Madalena, né? E Sem essa- dúvida, sem dúvida. Tinham várias. Mas eu tô pensando nos 12 apóstolos ali. Vocês não acham Então, que Jesus mano. ia dar uma diversificada? Não sei. Total. Eu acho sei. que a gente só sabe que é 12 apóstolos. Eu tô aqui pensando também, não sei. O Jô, total. Mano, ó, sabe por quê? Eu não sei. Mano, porque muito bom. eu tenho uma convicção que é a seguinte, cara, a gente tem acesso, o que a gente tem acesso foi pensado. Tipo assim, por que a gente sabe de 12 caras? Por que o texto foi trazido pra gente e foi preservado 12 caras? É óbvio, os caras que estudavam e tinham acesso àquele movimento de um rabino, de um mestre, sempre eram homens, mas os evangelhos não deixam passar em branco as mulheres. Então, assim, eu acho de verdade que o que a gente sabe, e só tem pra gente esses 12 homens, 13 menos 1, né? Tem que falar assim, porque se você falar 13 já dá errado. Então, até nisso Deus planejou, irmãos, até nisso Deus planejou. Porque se fossem 13 discípulos... Ó, pensa comigo, velho. Por que é 12 cara? Questão cultural, tem tudo isso. Mas por que foi registrado e preservado pra gente a ação poderosa de Deus através só de 12 caras? Será que não aconteceu nada assim de extraordinário através das minas, velho? Eu acho que Não, só mas, o fato de terem mantido já era um fato bem extraordinário. Não, eu acho que o fato de Jesus ele é fantástico e ele tem sim uma postura absolutamente subversiva com relação às mulheres para a cultura da época, assim, ele dá protagonismo diversas vezes, né? E eu acho que tem a questão dos 12 e eles estão nominados e depois eles são os líderes da igreja, né? Tirando Judas e tal, e depois entra Paulo no rolê. Existe uma questão cultural mesmo, da época permitir ou propiciar a possibilidade de que fossem 12 homens, mas eu acho que hoje teria mulher no rolê, eu não acho que Ô João, agora eu fiquei curioso e com medo de onde você ia chegar. Mano... Você tá querendo dizer que ocultaram parte do texto? Sim. Eu acho que esse assunto para um próximo. Nossa! Ó, só vou deixar uma Eu fiquei com medo. Só uma pulga, Luca. Hebreus, quem escreveu? No começo. Só Deus sabe. Mano. Pior que Priscila. Tem um monte de gente que sabe. É isso aí, mano. A tese mais forte hoje no mundo acadêmico é que foi Priscila. Eu já ouvi essa tese aí já, por isso que eu citei, porque as pessoas dizem que é a Priscila de Áquila, né, que escreveu o Hebreus, que era mais próxima de Paulo. Hebreus tem um raciocínio bem lógico com Paulo, né, e é a mulher mais ativa no ministério aí do subsequente aí da igreja. Exatamente. Exatamente. Então eu acho que é uma discussão para outra hora, mas que toca nessa questão. É assim, eu acho que a gente tem que
abrir uma conversa sobre uma leitura antidogmática da Bíblia. Tentar ler a Bíblia não tão dogmaticamente como nós lemos. E o mais assustador é que a gente vai descobrir que só vai fazer bem pra gente. Mais dialogal, né? Mais dialogal, ouvindo outras vozes. Por exemplo, vocês já ouviram falar dos evangelhos árabes da infância de Jesus? Isso são drogas pesadas, hein? O Lucas, que não gosta muito da Bíblia, vai curtir essa... Mas eu acho que se a gente entrar nessa aí, a gente vai embora e não termina hoje. Vamos tentar. Mas acho que vamos marcar esse aí, porque vai ser... Esse gato em cima do telhado, mano. Isso, deixa, porque vou adorar ouvi-lo. Eu acho que não é nem um gato, é um ornitorrinco, assim, em cima do telhado. É a vaca no telhado. A vaca roxa. Mas, pensando nessa diversidade de pessoas que Jesus aglutinou ali, que orbitavam o grupo de Jesus, nessa diversidade que a gente já falou, vocês acham que Jesus ia ser mais amado ou odiado nas redes sociais? Depende, cara, porque rede social... Ia ser cancelado pela galera. Não, eu acho que não, cara. Rede social é um negócio muito legal, cara. Você tem hater pra todo lado, mas tem gente que ama você de qualquer jeito. Então, assim, no mesmo texto, você tem um cara que muita gente concorda com ele e muita gente odeia ele. Então, assim, pra todos os tipos de gosto. Tanto de um lado quanto do outro, cara. Você tem hater e tem lovers, entendeu? Tipo, então... É muito difícil você dizer que a rede social ia cancelar Jesus. Se Jesus tivesse uma rede social, ele teria os haters e teria os lovers, entendeu? Então, tipo... Agora eu tenho uma grande desconfiança de que Jesus não estaria em uma rede social. É isso que eu ia falar. É mais fácil... Duvido. É mais fácil você dizer que Jesus não teria uma rede social. Eu acho que essa tentação Jesus não cederia. Não, eu acho que poderia... Não cederia. Pensar em qual rede social ele estaria. Por exemplo, eu acho que ele estaria no Instagram. Não acho. Não acho muita vaidade. Eu acho que o Instagram é o pináculo do tempo. Ele alimentando uma galera aqui no monte de... alimentando... E aí, pessoal, alimentando a multidão com 5 pães e 2 peixes. Hashtag quem nunca. Instagram é muito pináculo do templo, não dá não. Não dá. Ele não ia não. Eu acho que Jesus é cara de Twitter, ele já tá no Twitter. Cara de Twitter. É poucas ideias. Não, a gente inventaram aquele bagulho, segue o fio. Quando eu vejo segue o fio, já dá uma preguiça. Puta merda, os caras vão escrever textão. Mas ele estaria no Twitter porque é a rede do sincericídio. O pessoal vai lá e fica... E é a rede do Espírito Santo, né? Tem uma pombinha como símbolo. Ele falou siga-me. Eu acho que o Rodrigo se prepara pra essas conversas. Ele fala... Putz, ele pensa essas piadas antes, não é possível. Não é possível. Na foto ele não ia estar porque é muita ostentação. Escrever nunca foi o forte de Jesus, ele nunca gostou, porque tudo que tem escrito sobre ele, quem escreveu foi outra pessoa, inclusive o que ele escreveu foi na areia, no chão, ninguém sabe o que foi. Então sei lá, Jesus sabe-se lá se Jesus sabia escrever mesmo. Então, que é isso? Vocês já falaram que o cara não ia fugir da escola, agora ia falar que o cara não... Mano, você tá rebaixando demais, né, velho? Ele não escreveu nada, ele não mandou ninguém escrever nada, e aí vem uns quatro caras que se escreveram. Tempo, irmão. Escreveram, mas escreveram a mesma coisa. Mano. Não viaja, Rodrigo. Não, ainda tem mais, né, cara? Eu acho que ele estaria na convivência com a galera, ele não ia perder tempo com rede social virtual. É, isso aí. Mas... Ele ia estar criticando quem tá usando. Quem ia cuidar da... Um dos 12 ia ser o mídias sociais, ia estar ali administrando. Um dos 12 ia gravar um podcast sobre a mesa de Jesus. Olha, ia ser bom, hein? Ia ter um canal no YouTube, estilo Caio Fábio. Podcast vai se chamar Podmonte, Sermão do Monte. A gente fica zoando, mas o Caio Fábio talvez
esteja fazendo o único caminho que Jesus faria. Ele não estaria no Instagram, não estaria no Facebook, nem no Medium, nem no Twitter, mas no YouTube, que não precisa escrever. Ele estaria lá falando com uma música de cachoeira, sei lá, o som de cachoeira de fundo. Tem uma série do Netflix que é muito boa pra você ver aí como Jesus viria hoje, que é que é Messias, né? Falaram que é mó legal essa série. É muito louco essa série. Eu acho que a gente tinha que fazer esse programa aí do telescópio abordando o Messias, hein, mano, da série. Sério? Vamos marcar. Assiste, ô, Nani, você precisa ver. E eu lembrei muito de você, Jô, porque ele tem uma pegada islâmica, né? Claro. Tem, mano. Mano, ele dá uma bica no peito do cara, velho. Que maravilha, né? Mano, ele fala assim, cara, levanta e dá o seu lugar pra mulher. Mano, ele fala isso, levanta e dê o lugar pra uma mulher. Aí o cara começa a rir. Louco. Mano, ele levanta e dá uma pesada no cara. É, bem isso, mano. Mano, é muito louco essa proposta dessa série. É animal demais, velho. Eu gostei muito. Assim. Eu também. Pena que só tem uma temporada, né, mano? Mas disseram que vai ter outra, né? Ah, é? É, porque você viu como termina? Uhum. Termina meio... spoiler. Não. Jesus não daria spoiler. Jesus não daria isso. Não, Jesus não faria isso. Não farei nada, mas assim, ela deixa uma pulga, ela deixa um gato no telhado junto com o ornitorrinco e a vaca. Sem dúvida, mano. Deixa mesmo. Mano, vamos assistir. A reunião dos bichos no telhado lá, velho. Muito louco essa série. E quais milagres vocês acham que... Quais milagres vocês pediriam pra Jesus hoje aí, que vocês tivessem? Pediriam? Mandou a DM pra ele lá. Ô Jesus, tô precisando de um milagre. Um lugar no metrô. Urgente. Lugar no metrô. Abrir a plataforma da estação da Sé, assim. Nossa, abrir o mar é fácil. Quero ver abrir a plataforma da Sé. Lembrando que Jesus não abriu o mar, foi Moisés, né? Um abraço pra Moisés. Fala aí, quais milagres. Na boa, um milagre que eu pediria é o seguinte: Jesus, dá uma força aí na construção das leis aí, porque pastor não tem nada, bicho. Tipo, faz uma lei com a profissão de pastor pra gente ter fundo de garantia. Verdade. Ser respeitado no mercado. 10 anos, né, Jô? 10 anos. 10 anos, mano, de sofrimento. Que mais aí? Milagres da modernidade. Que boa pergunta, hein, meu? Cara, pensando pegou de surpresa. Mas eu tô imaginando Jesus no gênio da lâmpada aqui. Eu tô pensando. O que eu pediria pro Só 3? gênio da lâmpada? Porque, então, minha dificuldade é essa. O que a gente pedir de milagres é complicado, né, mano? Você pedir logo a Mega Sena. E aí Jesus vai virar e falar, não entendeu nada. Hoje multiplicar pão e peixe é McFish, né, mano? Total. E ninguém come, né, velho? Falar a verdade, ninguém come. Né? Ninguém come McFish. Então tá bem complicado assim, a gente dar uma atualizada nos milagres, né? Porque, por exemplo, você pensar que se ele transformar água em vinho, pensa em quanto bloco de carnaval não ia chamar Jesus pra fazer parte. Isso aí ia fazer Jesus popular pra caramba, velho. Mano, open bar Cristo. Total. Cara, agora, um milagre sério, mano, que eu pediria. Ele colocar todo mundo na mesa pra conversar, manja? Isso é maneiro. Porque ele fez isso, né? Milagre de magnitudes impressionantes, né? Imagina. Fazer aquilo que o Uruguai fez recentemente, cara. O opositor do candidato passar a faixa pro outro. Animal. Sim. Isso, né? Isso demais, é uma maturidade política muito legal. Mas isso aí não fere o chamado livre-arbítrio? Ou só o milagre? Assim, o milagre de fazer as pessoas conversarem é um milagre inacreditável, mas aí você vai mexer na... Mas, por exemplo, Jesus fez isso, né, cara? Ele fez isso sem ferir o livre-arbítrio. Não, sim, então, ele vai gerar meios de que isso acontecesse. Isso. Ele fez isso com o Zelote, né? Com o publicano, que botou os dois na mesma mesa lá, Mateus e o publicano lá, o Simão.
Então, assim, Sim, o Zelote, os 12, velho. Simão Zelote. Mano, os próprios discípulos, cara. Os caras não eram amiguinhos assim como a gente pensa, não. Demorou. Não. Um grupo diverso. Lá no 13, Vivia- lá de João. tretaram pra caramba. Lembra? Ah, A gente falando do João. João era o apóstolo do amor, mas era ele e o irmão dele que estavam querendo ser os primeiros na parada do reino lá, lembra? É verdade. Aí, E ainda Paulo, que sai- cooptaram a mãe pra ir pedir, velho. E Paulo, que tem uma treta com o Pedro. Total, mano. Então... Mas Paulo Manda- também treta com o Marcos, treta com o Barnabé, treta Não, com o Pedro. É que Manda não, o moço Paulo... lá pro inferno. Paulo é fogo. Não, mas Paulo não tretou com o Marcos. Paulo mandou Marcos embora, ele não tretou. Pois é. Ele Piorou. Ele tretou Piorou. com todo o resto, né? Ele deu nem chance pro Marcos, deu nem chance. Ele pro falou: Marcos, se esse maluco for, eu não vou, mano. não. Pronto. Mas Paulo seria é- um bom milagre. Mas Criar ele- mas meios ele- para que as mas pessoas Paulo- se entendessem. Mas Paulo fez Onésimo se entender com o Filemon. E depois Quero- ele pediu desculpa. E Paulo não era orgulhoso. Depois ele manda e fala, faz o Depois meia-culpa, fala, ele corrige, né? Também ele fala, manda a Marcos aí, porque eu dei mancada com o cara. E o moço que eu mandei pro diabo, traz ele de volta. Arranca da mão do diabo, traz de volta. Pior que é verdade. Paulo dava umas varadas na água, mas depois consertava. Pois é, quem nunca, né? Quem nunca? Mais algum milagre urgente aí? Eu acho que ele podia converter a igreja. Eu acho que eu daria um jeito no coronavírus. Que é o vírus da moda, né? Pois é. Porque Jesus, todo ano tem um vírus. É melhor dar uma poçãozinha. Cara, eu acho que o maior milagre que Jesus poderia fazer no nosso tempo é apresentar pra gente coisa que, assim, bem impossível, né? Tipo, ou seguindo a nossa mente e infantilidade humana, seria mostrar pra gente algum sistema de comunidade que desse certo, porque todos que já passaram, nenhum deu. Não foi comunismo, foi socialismo, foi capitalismo, tudo deu errado. Então mostra pra gente, Jesus, qual que dá certo. Mas isso aí ele mostrou. Mas sabe o que eu acho interessante nesse exercício de pensar Qual que ele mostrou? isso? Fala aí. O do reino de Deus. O evangelho, Não, Pois é, mas o do reino Então, de Deus... é que a gente não consegue aplicar. isso que eu ia falar, A gente não consegue viver, mas esse milagre ele faria hoje o mesmo que ele fez. E eu acho que é isso que é interessante de pensar nessa questão do milagre. É porque assim, eu ia pedir para que ele curasse todas as doenças. Mas, cara, isso aí não foi a proposta quando ele veio. Ele podia ter feito isso, batia a mão, instalava o dedo. Eu pensei que você estava fazendo uma pergunta hipotética e ingênua, não uma coisa. Ele queria dar uma lição em nós. Não, então. Nisso O Hernani jogou a granada na nossa cabeça. Não, cara. É porque eu tô pensando assim, o que eu ia pedir? Jesus, acaba com o desmatamento, né? Refloresta tudo aí, acaba com o problema. Mas os milagres, se você for pegar... Não, pô, é sério, a paz mundial... Então, esse é o problema, é sério. Mas o que Jesus fez na parada dos milagres, ele não fez nada nessa magnitude do que a gente imagina como que seria a solução para a humanidade. A solução para a humanidade é o evangelho. Isso que você falou, um jeito de conviver. Ele já ensinou, e ele ensinaria do mesmo jeito. A gente aqui não conseguiria fazer. Mas a gente sabe... Mas a gente sabe, a gente tava pensando numa coisa ridícula. Um milagre mágico. Não, exato. A gente tava pensando aqui numa coisa bizarra, ridícula, entendeu? Não tava pensando numa coisa séria. Não, eu pediria que houvesse menos desigualdade social no mundo. Mano, entendeu? Eu não sou a Miss Brasil, velho. Entendeu? Mas você tá subestimando aí a Miss Brasil. Eu achei isso aí sexista. Pronto. Mr. Palestrinha. Muito bem, meus amigos. Acho que rendeu, né? Curtiram? Foi bom? Demais, muito bom. Um abraço pra Miss Brasil, se ela quiser vir participar do programa. Joab, obrigado por ter aceitado o convite. Fala as suas redes sociais do seu livro, que você é um cara muito simples, humilde, não falou do seu livro que você lançou recentemente. Faz um jabá aí pra nós do seu... Mano, é o meu livrinho, cara. Percepções de um Observador Distraído, cara. Aliás, vou na igreja do Rodrigo lançar meu livro, bicho. Exatamente, olha aí. Olha aí, bicho, que dia que você vai? Rapaz, a PIB Campinas nunca foi tão legal. Mal. Aí sim. Cara, então,
o texto, que é uma coletânea de vários textos que eu escrevi sobre diversos assuntos da perspectiva cristã, né? Então, alguns textos mais teológicos, outros com a pegada um pouco mais filosófica, mas todos de alguma maneira se resolvem aí, vão apontando para a pessoa do Cristo, né? Então, é um livro que você pode ler, abrir em qualquer página e ler. São textos, os mais longos têm 1,5 página. Então, é a ideia mesmo de compartilhar aí algumas percepções, algumas ideias e tal. Facinho de adquirir, www.editorarecriar.com. Pede que os caras enviam. Se quiser pedir pessoalmente para mim também pode. Eu posso enviar pelo correio. Isso aí é de menos. Você tá nas redes sociais, como você tem redes sociais, você não é como Jesus. Não sou como Jesus. Seria Joab Santos. A gente vai deixar os links das redes sociais aqui no post, aí a galera pode te procurar aí, mas é Joab Santos, é um cara famosíssimo, você vai achar ele facilmente. E também vamos marcar aí nas postagens aí nas redes sociais, beleza? Obrigado, Jô, por ter aceitado de novo e enriquecido tanto aí a nossa reflexão. Você é um cara que goza de toda a nossa admiração e vamos marcar aí suas participações, seus retornos para falarmos dessas maluquices aí, beleza? Show de bola, mano. Obrigado. Eu também aprecio muito a amizade e a caminhada com vocês. Tamo junto. Rodrigo Quintan, boa noite. Beijo no seu cérebro. Valeu, obrigado pelo beijo, meu cérebro. Fica muito grato e feliz com esse gesto de carinho. Valeu, gente. Obrigado, Lucas. Obrigado, Hernani. E muito obrigado, Jô, por você ter participado. Sempre é muito bom ter você com a gente, né? Aprecio muito sua amizade e eu quero que você no lançamento já prepare um livrinho para mim com a dedicatória bonita. Opa! E com muitos corações também, porque eu gosto disso. Joga o seu perfume na página de rosto, assim. Vou mandar beijo no seu cérebro. Não, beijo no seu cérebro. Um beijo no seu cérebro. E sim, um beijo também pro meu mestre em divindade favorito, Lucas Vieira. MDiv. Grande MDiv. Valeu, gente. Valeu pela troca de ideias, valeu pela conversa. Muito bom, sempre muito bom estar com vocês. E espero que no próximo eu esteja de novo, bater meu recorde aí. Aí pede música no Fantástico. 3 seguidas. Valeu, gente. E agradecemos a todos vocês que nos ouviram até aqui, pela paciência e audiência. Né, sigam-nos nas redes sociais, canal Telescópio, sigam também a Crentaços, nossos amigos que nos abrigam. Todo dia 10, um Telescópio, um episódio novo para vocês. Até o mês que vem, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. É Deus, mamãe!